Olá, meu nome é Renato, bem-vindo ao nosso 7º encontro sobre pequenos grupos nos lares e sua importância para a igreja local. Nesse encontro aprenderemos muito sobre como foi a liderança exercida por Jesus. O que nós aprendemos com Jesus, e essa imagem já diz muito, é que a principal lição sobre liderança que ele ensinou e personificou foi a liderança como serviço. Essa imagem aqui nos lembra de João capítulo 13, texto que fala da última ceia. Jesus chega e assume o papel que apenas os servos e escravos faziam, que é lavar os pés de todas as pessoas que chegavam. E assim Jesus ensina e personifica sua vida a seus discípulos, que a liderança é serviço. A principal liderança de Jesus foi servir, ensinar que mais feliz é aquele que dá que aquele que recebe. Jesus foi alguém que serviu a sua missão, guiou e serviu aos que recrutou para cumprir essa mesma missão. Jesus jamais serviu a si mesmo, servia a uma causa. E a causa havia sido dada por seu Pai. Na eternidade, Deus Pai o escolheu para se entregar e dar a sua vida para salvar a muitos. E Jesus veio e viveu para cumprir a missão que seu Pai lhe havia dado. Nunca buscou promover uma causa pessoal. Promovia sempre a causa do reino de seu Pai, o reino de Deus. Então foi alguém que serviu a sua missão, ele guiou e serviu todas as pessoas que ele chamou para cumprir essa mesma missão e jamais serviu a si mesmo. O que aprendemos com a liderança de Jesus é que a maneira como liderava tinha como base, em primeiro lugar, uma clara noção do motivo de sua vinda a este mundo. Ele tinha um propósito para a sua vida. Ele liderava com a visão de como as coisas seriam como essa missão fosse completada. Jesus olhava o mundo depois dele, depois que tivesse partido. Ele sabia que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele enxergava o que aconteceria às pessoas e ao mundo depois que tivesse partido. Ele olhava e já enxergava que uma igreja seria formada, que pecadores seriam perdoados, que um povo seria construído, uma igreja seria estabelecida, pessoas seriam reconciliadas com o seu Pai, o seu Deus. Um novo céu e uma nova terra lhe seriam garantidas. Essas pessoas, por quem ele deu a vida, agora salvas, adotadas, feitas filhas de Deus, habitariam nesse novo céu e nessa nova terra, livres da presença do pecado e da morte, para todo sempre, vivendo na presença de Deus e o adorando, em plena felicidade e júbilo. Essa era a missão de Jesus, o propósito de sua vida, e ele enxergava o que aconteceria com o mundo depois que sua obra fosse completada. O que aprendemos sobre o modelo de liderança de Jesus? Ele se humilhou e permitiu que Deus o exaltasse. Que lição valiosíssima que a gente aprende com o modelo de liderança de Jesus. Que entendemos que servir é melhor que ser servido. Jesus se humilha e permite que alguém maior o exalte, que é o próprio Deus. Jesus obedece à vontade desse Pai, em vez de desejar uma posição de honra e poder. Tantos homens buscam projetar o seu nome, construir seu nome na história, ter os holofotes todos convergidos para si, mas Jesus não buscou isso. Nunca foi atrás dos primeiros lugares, nunca desejou que os holofotes estivessem sobre si. Ele obedeceu à vontade de seu Pai. Nunca buscou uma posição de honra e poder. Ele, na verdade, foi honrado, porque se fez servo. Jesus definiu o que é alcançar a grandeza, sendo servo, e como ser o primeiro, tornando-se escravo. Ele mesmo ensinou que mais feliz é aquele que dá que aquele que recebe. O mesmo Jesus ensinou que aquele que se exalta será envergonhado, mas aquele que quer ser o primeiro será o último. Aquele que quer ocupar os primeiros lugares, primeiro se assente nos últimos. Jesus definiu o que é alcançar a grandeza, tornando-se servo. Jesus abandonou seu lugar na mesa principal para servir as necessidades de outros. Por meio dele,
céus e terra foram formados. Nada do que nós vemos, nada do que existe se fez sem a presença de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Ele é a fonte de todas as coisas. A palavra de Deus diz que em Jesus nós existimos, vivemos e nos movemos. Para Ele todas as coisas convergem, e Ele sabia disso, mas abandonou seu lugar na mesa para servir às necessidades de outras pessoas. Jesus compartilhou responsabilidades e autoridade com aqueles a quem chamou para liderar. Ele descentralizava a liderança. Nós vemos repetidas vezes nos evangelhos Jesus distribuindo seus discípulos em grupos de 2, de 3, para visitar cidades e povoados e fazer aquilo que seus discípulos o viam fazer: ensinar o reino de Deus, expulsar demônios e fazer o bem às pessoas. Ele ensinava com sua vida, servia com sua vida, os discípulos conviviam com ele, isso é discipulado em essência. Os discípulos o viam como vivia, como ensinava, como fazia, marcados pela autoridade, pelo ensino de Jesus, ouviam sua voz, obedeciam essa voz e agora reproduziam, uma vez que haviam recebido a autoridade desse mesmo Jesus. Jesus descentralizava a liderança, compartilhava a responsabilidade, dava autoridade àqueles a quem ele chamou para liderar. Jesus formou uma equipe para colocar em prática uma visão para o mundo inteiro. O cristianismo é a revolução de todo mundo. É a espiritualidade e o sistema de crenças que predomina no planeta Terra. Por causa de um homem, o filho de um carpinteiro, que recebeu a missão de seu pai, tinha o cumprimento dessa missão como seu propósito maior, delegou outros homens, cativou esses homens, deu a eles autoridade e liderança, descentralizou essa liderança. Esses homens reproduziram isso que aprenderam com outros, e assim Jesus forma uma equipe que coloca em prática uma visão de vida, de serviço para o mundo inteiro. Por que não lideramos como Jesus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Oswald Sanders, um pensador, escreveu um livro, Liderança Espiritual, e ele compara as distinções entre liderança natural e liderança espiritual. Todas as vezes em que nós procuramos encaixar o nosso perfil de vida a essa liderança espiritual, nós começamos a liderar como Jesus. Mas quando permitimos que o nosso ego, que é chamado de liderança espiritual, sobressaia, nós nos afastamos da liderança de Jesus e assim temos chances enormes de falhar. A primeira característica da liderança natural é que ela é autoconfiante. Eu desejo me promover. Eu entendo que a força do meu braço é quem conquista todas as coisas. Meu intelecto, minha saúde, minha força, minhas energias. Eu dependo de mim. A liderança espiritual confia em Deus. Eu me debruço em oração, eu abro as Escrituras, eu me espelho no modelo de Jesus, eu ouço sua voz como voz de autoridade, eu busco entregar toda a minha visão, projetos, propósitos consagrados a Deus para que Ele os concretize se for de sua vontade. Assim eu tenho sucesso. Essa é a marca de uma liderança espiritual. A liderança natural conhece os homens, a liderança espiritual conhece a Deus. A liderança natural procura, através de parcerias com os homens, executar um projeto. É aquilo que as teorias de liderança hoje chamam de sinergismo. Eu uno várias forças. Isso realmente é útil, mas quando, em primeiro lugar, a minha confiança está em Deus, porque eu dependo de Deus, eu instigo outros homens a unirem suas forças para cumprir essa visão. Agora, quando eu deixo Deus de lado e confio na união de vários recursos humanos para completar tal propósito, a minha liderança é natural. A liderança espiritual, ela conhece em primeiro lugar a Deus, depende dos recursos que Deus oferece. E esses recursos, agindo em sinergia, em forças que se somam, cumprirão o propósito dado por Deus. A liderança natural toma decisões por si mesma, com base naquilo que sabe, com base em seus pressupostos, visão de mundo, paradigmas, consulta outros homens, outras autoridades em determinados assuntos, mas a liderança espiritual busca saber a vontade de Deus.
o que a palavra de Deus diz, em oração, o que Deus deseja que eu faça. O homem espiritual se dobra, expõe aquela causa a Deus, sabe de todas as limitações, espera que Deus abra essas portas e, à medida em que ele percebe Deus abrir essas portas como clara revelação de sua vontade, ele começa a agir. O homem natural é ambicioso, deseja crescimento pessoal, as luzes da ribalta, deseja holofotes convergidos para si, aplausos humanos. O homem espiritual anula a si mesmo. A aplicação disso num pequeno grupo é a tola vaidade de, pelo crescimento de seu pequeno grupo, se promover aos olhos de outros. Ah, o seu pequeno grupo tem quantos integrantes? O meu pequeno grupo tem 8. Ah, o meu tem 20. Rapaz, meu pequeno grupo é uma bênção, é uma maravilha. Eu faço isso, aquilo. O tempo todo ele fala de si, promove a si, bate em seus peitos para dizer que sabe fazer as coisas, é um ambicioso. O homem espiritual anula a si mesmo para servir outros. Não é fascinado por números. O homem natural determina seus próprios métodos e o espiritual procura seguir os métodos de Deus. Como é que Deus age? Deus age por sua livre graça, salvando pessoas. Então o homem espiritual prega o Evangelho, as boas novas de Deus, dando seu filho em resgate pelo mundo. O homem espiritual sabe que uma pessoa recém-convertida acabou de entrar num processo longo de amadurecimento. Respeitará tempos e propósitos de Deus. O homem natural determina seus próprios métodos. É muito comum igrejas em células estipularem objetivos tão claros que assustam. Eles obrigam seus líderes a multiplicarem pequenos grupos de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Não respeita processo, não respeita etapas de amadurecimento. Colocam líderes ainda novos na fé, neófitos, sem experiência com Deus, sem amadurecimento, sem conhecimento da palavra. Colocam pessoas assim para liderar pequenos grupos. São comunidades que constroem metodologias próprias, muito semelhantes a estruturas organizacionais de uma empresa, mas se esquecem que a natureza do reino de Deus é completamente diferente do funcionamento de uma empresa. Muito embora o reino de Deus tenha como pressuposto a excelência, a qualidade em tudo que faz, mas é Deus quem determina seus próprios métodos. O homem natural gosta de comandar, de estar à frente, de buscar os primeiros lugares, e o espiritual ama obedecer à vontade de Deus. O homem espiritual não tem problema de chegar em sua comunidade de fé e, ao ver um vaso entupido, ir lá desentupi-lo. Ao ver um chão sujo, ir lá perguntar onde está um rodo, onde tem um pano, uma vassoura, e ele mesmo limpar aquilo. Um homem espiritual não vê problema algum em ir para o estacionamento de sua igreja e auxiliar a organização dos carros à medida em que as pessoas vão chegando para estacioná-los. Um homem espiritual não vê nenhum problema em, aos jovens, organizar um acampamento, ir alguns dias antes, ter que fazer uma limpeza, ter que roçar um determinado lugar, ter que ir para a cozinha lavar panelas, lavar os talheres dos jovens. Um homem espiritual não vê nenhum problema em estar nos bastidores. O homem natural ama a ostentação, ama as pessoas reconhecerem que ele tem poder. O homem natural é motivado por razões pessoais, a promoção de seu próprio nome. O homem espiritual é motivado pelo amor a Deus e pelo amor aos homens. Ele serve aos homens porque ama a Deus. E por amar a Deus, ama os homens. O homem natural é independente. O homem espiritual depende completamente da vontade de Deus. Acho que já deu para você perceber o contraste. Eu quero te convidar a pausar um pouco esse vídeo e agora refletir a maneira como você tem vivido. Se você tem confiado em Deus, tem buscado conhecer sua vontade, tem buscado anular a si mesmo para promover a vontade de Deus, se você procura esperar o tempo de Deus e seguir os métodos de Deus, se você se alegra em obedecer a Deus, mesmo quando obedecer a Deus implica em não receber aplausos, reconhecimento e não estar nos primeiros lugares,
Quero que você reflita se você é motivado a servir aos homens porque ama a Deus, ou se você serve aos homens porque você deseja títulos, honrarias, os holofotes, aplausos, o tapa nas costas, o reconhecimento. Quero te convidar a refletir se você depende inteiramente da palavra de Deus e de sua vontade. Se você se enquadrar na qualificação de líder natural, eu quero te desafiar a dobrar os seus joelhos e a clamar a Deus por uma conversão em sua metodologia, em seu jeito de ser e agir. Rogar para que Deus te transforme num homem espiritual, no jeito de ser, de viver e de agir. Vamos tentar aprender um pouco com Jesus Cristo? A submissão a Deus e a missão de Deus para a sua vida é o primeiro passo para a liderança de servo. Você quer ser servo? Então se submeta ao projeto de Deus. A missão que Deus tem para a sua vida. A missão que Deus tinha para a vida de Jesus é dar a sua vida em resgate de muitos. A missão que Deus deu através de Jesus para a vida de cada um de seus discípulos é: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajude-as a lembrar que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Haverá um fim para essa ordem de coisas. O reino de Deus será estabelecido completamente através da inauguração dos novos céus e da nova terra. Fazei discípulos. Você jamais se tornará um líder que serve, até que se torne primeiro um servo de Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Você quer ser alguém usado por Deus? Então sirva a esse Deus. Reconheça que há alguém maior que a sua vida, que seus sonhos, projetos e desejos pessoais. Se você que me ouve é um jovem com 16 anos, com 20 anos, 24 anos, que está quase terminando a universidade, está começando no mercado de trabalho aos 26, 27 anos. Se você tem 35 anos, tem sua família, a preocupação em como criar os filhos. Se você tem 45 anos, os filhos estão adolescentes, crescendo, começando a namorar. Se você tem 60 anos, já está pensando na aposentadoria, pendurar as chuteiras, eu quero te desafiar. Quem é o Senhor de sua vida? Quem elabora a sua missão? Como você toma as suas decisões? Qual é a prioridade da sua agenda? Quais são as primeiras coisas que você faz nas primeiras horas do seu dia? Se você deseja ser alguém usado por Deus, primeiro, reconheça e viva a verdade de que Deus é Rei e governa a sua vida, seu tempo, propósitos, sonhos. Você não será um líder até que o grupo que você estiver liderando afirme isso. Lembre-se disso. Você não será líder até que o grupo que você estiver liderando afirme isso. Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. O autoritarismo é imposto por títulos, por engenhosidades humanas que afirmam que alguém está sobre outros. No cristianismo é diferente. No cristianismo, a autoridade é conquistada através do tempo e do serviço dado em meio a todo esse tempo. À medida em que você se sacrifica, se doa, ora por seu grupo, com seu grupo, visita, põe a mão no bolso, dedica suor, lágrimas, Deus vai construindo sua integridade, seu caráter, dependendo dele. O grupo vai percebendo tudo isso inconscientemente. Deus vai fazendo milagres e a sua liderança é fortalecida, sem você buscar isso em primeiro lugar. Se Deus quiser, no nosso próximo encontro, refletiremos sobre como treinar outros discípulos para a liderança. Como é que o líder pode ser usado por Deus para identificar pessoas do pequeno grupo, trazer essas pessoas para perto, auxiliá-las em seu amadurecimento, a fim de que elas se tornem líderes para multiplicar em outros pequenos grupos. O objetivo desse 7º encontro foi instigar você a aprender com o modelo de liderança de Jesus, que Jesus tinha uma missão, dar a sua vida em resgate por muito. Essa missão foi dada por seu Pai, e a sua alegria era obedecer à vontade de seu Pai, viver para um propósito, adotar um povo, formar uma igreja
estabelecer a garantia de que haverá novos céus e nova terra e conquistar um povo que cumpra esse propósito em suas vidas. Essa era a missão clara que Jesus tinha, seu propósito. Ele delegou autoridades, ele descentralizou liderança e ele seguiu um estilo de liderança altamente espiritual. Ele dependia do tempo de Deus, da metodologia de Deus, ele nunca buscou se defender, ele sempre deixou que o Pai, o seu Deus, o defendesse. Jesus tinha um claro entendimento de seu propósito, de sua missão, deixou isso claro a outras pessoas, trouxe pessoas para perto de si, para que vissem como ele se relacionava, como ele agia, como ele ensinava, como exercia a compaixão. Delegou essas pessoas depois de um tempo, dando-lhes autoridade para que exercessem essa mesma autoridade que ele tinha. Quero te desafiar a aprender com a liderança de Jesus. Uma tarefinha que você pode fazer é, nas próximas semanas, abra Mateus, leia todo o Evangelho segundo Mateus, leia todo o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e, por fim, o Evangelho segundo João. Compre um caderninho, se você já tem, tira esse caderninho da gaveta, pegue uma caneta e, à medida em que você for percebendo traços da liderança de Jesus, anote nesse caderninho como Jesus exercia seu perfil de líder e ore para que Deus te dê a graça de ser um líder servo, como Jesus foi um líder servo. Ore para que Deus te dê um senso de propósito, uma missão clara e te dê alegria em depender dele. Que Deus te abençoe ricamente. Até nosso próximo encontro. Um grande abraço.